Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa A Nossa Terra, o programa que se compromete a levar até si o que de melhor existe e se faz na região do Val de Sousa e Baixo Tâmega. Hoje vamos aventurar-nos por Paredes durante as 2 horas e será então este o concelho protagonista deste domingo. Já de seguida vamos sair do estúdio, vamos até Lordelo para conhecermos a Associação para a Inclusão de Jovens e Adultos, a AIJA, e depois das 11 da manhã vamos mexer-nos apenas alguns metros e vamos conhecer o Centro Social e Paroquial de Vilela. Fique por aí, vai ver que vai gostar de conhecer estes bons exemplos da nossa comunidade. A Nossa Terra, o pulsar da região na voz das suas gentes e instituições. Esta semana, em destaque, o Centro Social e Paroquial de Vilela, em Paredes, e a AIJA, a Associação para a Inclusão de Jovens e Adultos de Paredes, com o apoio Junta de Freguesia de Vilela, Marques e Rocha, Mediação de Seguros. Fazemos serviços de contribuintes e seguros de todos os ramos. Estamos em Vilela, Paredes. Distro Energia, distribuidores da Rubis Gás nos concelhos de Paredes e Penafiel. Estamos em Vilela, Paredes. Garagem Teixeira, oficina de reparação automóvel, mecânica, eletrónica, bate-chapa e pintura com 10 anos de garantia. Uma empresa com 19 anos de existência, com profissionalismo de serviço e elevado nível de perfeição. Garagem Teixeira. Visite-nos em Vilela, Paredes. A Nossa Terra. Há mais de 20 anos. O gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Iranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia. Pouco conhecida pelo trabalho que faz, mas que é de louvar, um trabalho de inclusão na sociedade, a AIJA, a Associação para a Inclusão de Jovens Adultos, tem como missão capacitar jovens com deficiência de tarefas básicas do dia-a-dia através do acompanhamento de técnicas superiores especializadas. A missão passa também pelo apoio a todos os cuidadores dos jovens e adultos que frequentam esta instituição. Mas para ficarmos a conhecer mais pormenores, vamos agora ouvir o António Brandão. A Associação para a Inclusão de Jovens e Adultos nasceu oficialmente a 21 de março de 2014 e tem por objetivo principal a promoção da inclusão ao longo da vida de jovens e adultos com incapacidades relacionadas com dificuldades ao nível das funções do corpo, atividade e participação. Tudo começou por vontade de Hilda Taborda, mãe de um adulto portador de deficiência, e Celeste Carvalho, profissional do ensino que sempre trabalhou com crianças e jovens deficientes. Foi um projeto apoiado por várias entidades e que mostra nos dias de hoje que o trabalho da inclusão é verdadeiramente importante e necessário. Começaram com 4 jovens e hoje estão com 10. Têm 2 técnicas todo o dia e todos os dias, uma educadora social e uma terapeuta ocupacional. Contam também com a ajuda de auxiliares. As instalações são o antigo Jardim-Escola de Parteira em Lordelo, no concelho de Paredes. Neste momento, o objetivo passa pela aquisição de uma carrinha adaptada, visto que neste momento dependem dos serviços prestados pelos bombeiros voluntários de Lordelo. Ainda não têm estatuto IPSS e estão neste momento a lutar por ele. O grande evento do ano é a colónia de férias, realizada na Tocha, onde o objetivo é que os pais possam ter uma semana de férias. Os utentes têm atividades com apoio de voluntários e os pais são proibidos de entrar. O contacto é feito por telefone com hora marcada para que todos possam estar livres de preocupações. Um projeto recente, mas com importância antiga. E para conhecermos melhor o dia-a-dia, as motivações e as dificuldades da AIJA, vamos agora abrir a conversa com os nossos convidados, especialmente por causa do Jorge. Hoje saímos do estúdio e estamos na casa dele. Passo a apresentar o nosso painel. São eles Hilda Taborda, presidente da Associação, Celeste Carvalho, vice-presidente e professora do ensino especial, e, claro, o Jorge, o utente da instituição, que então gentilmente nos cedeu as instalações da sua casa. Aos 3 começo por cumprimentar, desejar-vos muito bom dia e, antes de mais, muito obrigada pela disponibilidade para nos receberem. E nós agradecemos também a vossa vontade em quererem conhecer-nos e em fazerem um programa com a nossa associação. Antes de começarmos esta conversa em estúdio, eu vou agora pedir à Beatriz Marujo Leal que leia um excerto de um texto elaborado pelo Dr. Antero Afonso sobre a AIJA.
Atravessei a ponte e fui assistir, na outra margem, a uma assembleia para a inclusão dos jovens e adultos e tornar-me sócio, numa sequência nem lógica nem relevante, mas plena de significado. Uma associação que liga as margens do rio e que me permite aproximar do Manuel Eduardo, da Jéssica, do Jorge, da Adriana, do Júlio, rapazes e raparigas que sofrem a ausência de autonomia pelas mais variadas razões da doença e, simultaneamente, da Hilda, da Celeste, do outro Jorge, do Taborda, da Margarida, da Laura e de tantos outros que lhe querem facultar. Gente que quer facultar o direito ao lúdico e às aprendizagens básicas de sobrevivência a jovens e adultos desprotegidos face à correnteza do rio. Pessoas que desenham a sombra da sua silhueta no percurso e nela mergulham as dificuldades que se esbatem por falta de contornos. O preto perde-se no preto, o azul oculta-se na mesma cor. E agora sim, começamos esta conversa com a Presidente da Associação para a Inclusão dos Jovens Adultos. Hilda Taborda tem 64 anos, é natural e residente no Porto, é licenciada em Filologia Germânica e pós-graduada em Sexualidade Humana. Formou-se também na área da Educação para a Saúde e escreveu o livro O que é um homem sexual. Fundou a AJA quando ainda era rotária, é mãe de um utente, o Manel. Muito bom dia, doutora Hilda, uma vez mais obrigada por esta disponibilidade para colaborar com a nossa terra. Doutora, a AJA podemos dizer que é exatamente ou muito próximo de aquilo que descreve e que acabamos de ouvir, doutor Antero Afonso? Eu acho que ainda é mais. Eu acho que há coisas que não conseguem ser descritas por palavras, só vendo. Por isso é que nós passamos a vida a convidar as pessoas a passarem por lá. Como é que será possível, por exemplo, descrever as expressões de felicidade e de alegria dos nossos jovens? Não há palavras que o descrevam. São pessoas que têm alguma dificuldade em comunicar, de modo que eu acho que a AJA é muito mais. Convido todos os ouvintes, quando quiserem, tiverem disponibilidade, vão à Rua dos Combatentes 199, em Lordelo Paredes, que toquem à campainha e depois verão in loco o que é a AJA. Este vosso amigo, Dr. Antero Afonso, relembra ainda neste texto palavras de Bernardo Soares, heterónimo de Fernando Pessoa, e diz: não se pode amar ou odiar uma coisa senão depois de compreendê-la. Pode ser este o lema da AJA? Pode ser. Eu acho que antes de compreender tem que se conhecer. Por isso é que eu apelo a todas as pessoas que visitem a AJA, depois de a conhecerem, então compreendê-la. E dá prazer a quem vai, prazer a quem está, e é a arma que temos para começarmos a mudar esta forma de lidar com a deficiência. Termos as portas abertas, não escondermos absolutamente nada, pelo contrário, termos muita alegria, muito orgulho em mostrar aquilo que fazemos. Porque até há bem pouco tempo, as pessoas com deficiência, onde é que se viam? Nas ruas, a pedir esmola, ou então fechadas em casa. As próprias famílias tinham uma espécie de vergonha em mostrar os seus filhos com deficiência ou incapacidade. Nós temos prazer em mostrá-los, não pela deficiência que têm, mas sim pela forma como estão a viver o seu dia-a-dia nesta associação. É um lugar onde só existe afeto e muita alegria. Aliás, o nosso trabalho é todo em função dessa felicidade que nós podemos proporcionar a qualquer um deles. Convém começarmos pelo início e contar às pessoas um bocadinho da vossa história. A doutora Hilda é mãe de um adulto com deficiência, como aqui já fiz referência, o Manel. Podemos dizer que foi essa consciência que há pouco nos dizia e o facto de ser mãe de uma pessoa com deficiência que a alertou, que a despertou para a falta de atenção para as necessidades deste público. Claro que o meu filho foi a grande oportunidade que eu tive de pensar nestas coisas, nestes assuntos. E eu acho que há oportunidades na vida que nós temos que aproveitar. Não podemos passar por elas como um cão por vinha vindimada, não é? E eu, desde sempre, que tive
esta preocupação. E tive esta preocupação porque senti desde o início que havia muita coisa a mudar, muita mesmo. O meu dia-a-dia, por exemplo, na rua, no restaurante, num espetáculo, o apontar o dedo, fazer perguntas completamente estúpidas na presença do meu filho, por exemplo. E com isto eu quero dizer que nunca admiti que tratassem o meu filho como caridadezinha e promovi sempre a dignidade que está acima de tudo. E por isso senti esta necessidade de abrir uma associação, um espaço onde os pares do meu filho pudessem ser tão felizes quanto ele. E o pontapé de partida começou como? Começou com um sonho que eu tinha já há muitos anos. Eu era rotária, pertencia ao clube dos rotários de Paredes, e o Sr. Presidente da Câmara ofereceu uma escola em Moriz aos rotários. Ora, era eu a única pessoa que tinha um projeto para aquela escola. E esse projeto passava pela abertura de uma associação como a AIJA. Entretanto, eu tinha conhecido a Celeste, tinha conhecido numa unidade que precisava muito de uma sala snoozel. E quando eu soube dessa necessidade, fiz tudo para que essa sala fosse conseguida para a unidade que a minha amiga Celeste tinha na Madalena. A partir daí conheci o trabalho dela e com a continuidade conhecia e cheguei facilmente e rapidamente à conclusão que melhor que a Celeste não há, não só como pessoa, mas como profissional. A Celeste era tudo aquilo que eu queria para o meu filho e para outros como o meu filho. De modo que quando os rotários receberam aquela escola, eu convidei-a a abrir a associação comigo. Claro que ela disse logo sim. E meteram pés ao caminho, como se costuma dizer. Entretanto, doutora, se me permite, essa escola que estava ao vosso dispor acabou por não ser o local efetivo para onde foram? Sim. Essa escola, que tinha um espaço exterior muito, muito bom, era uma escola do primeiro ciclo, que, como qualquer outra escola, tinha uns quartos de banho minúsculos, onde nenhum adulto consegue entrar facilmente. E isso, aliado a algumas escadas que tinha para entrarmos nas salas, ia-nos atrasar muito a abertura da nossa associação. Exigia muitas obras e nós estávamos a começar e não tínhamos dinheiro. O pai de um aluno do nosso Hugo, que é de Lordelo, a conversar com o Presidente da Junta, manifestou esse facto. E então o Sr. Nuno Serra, que é uma pessoa excelente, convidou-nos a irmos para a Parteira. E se fôssemos, teríamos um jardim de infância ao nosso dispor. Então, nós lá visitamos o jardim de infância, dava-nos a possibilidade de abrirmos quase de imediato a associação e aceitamos. E lá estamos. Nós, como não podia deixar de ser, fomos conversar com Nuno Serra, o homem que abriu os braços e recebeu esta missão como sua. O Presidente da Junta de Freguesia de Lordelo diz que viu neste projeto pernas para andar, viu sensibilidade e dedicação das fundadoras e, mais do que isso, diz que viu uma oportunidade de responder a necessidades de habitantes de Lordelo, ou seja, familiares de jovens deficientes que pediam apoio. Foi com a conversa que tive com um amigo que está a passar por uma situação dessas, cuja filha, ao atingir a maioridade, teve que abandonar a escola. E a partir daí começou-se a perceber a gravidade do problema que estas famílias têm. Não havia resposta, as instituições daqui da zona estão completamente lotadas. Felizmente apareceu a AIJA. Fiquei, antes de mais, deliciado com a forma como as pessoas se entregaram a este projeto, nomeadamente a doutora Hilda Taborda e a professora Celeste. São, de facto, duas pessoas com uma dinâmica incrível, com um amor a esta causa que eu não conheço ninguém a viver isto como elas. E, a partir daí, claro, só podia estar disponível para ajudar, como estive e estarei. Aqui a AIJA, mais uma vez, encaixa na perfeição, porque é um projeto dinâmico, positivo e que faz um apelo à sensibilidade das pessoas. E foi importante porque foi acarinhado pela população, principalmente pelo lugar de Parteira, que imediatamente acarinhou, imediatamente se disponibilizaram para ajudar.
Regressamos à conversa com a doutora Hilda Taborda, a presidente da AIJA. Doutora, portanto, há pouco fazia referência que a problemática do acompanhamento dos jovens com deficiência depois da saída da idade de escolaridade obrigatória, se é que assim lhe podemos chamar, tem vindo a ser muito discutido, e com a AIJA vocês conseguem vir dando esse apoio atualmente a 10 jovens e mostrando efetivamente a eles, aos pais e à restante comunidade que eles são parte integrante da nossa sociedade e que temos mesmo que os integrar. Que tipo de atividades de inclusão vão vocês fazendo dia a dia na AIJA? Vamos fazendo as possíveis, não as desejadas, porque temos ainda um caminho muito grande a percorrer, mas dentro das nossas possibilidades, nós, sempre que possível, saímos com eles. Nós não os queremos fechados na AIJA. Queremos que eles vão ao McDonald's, como já foram. Queremos que eles vão ao golfe, como já foram. Que vão visitar exposições. E lá temos, por exemplo, terapia assistida por animais. Temos uma aula de psicomotricidade. Eles têm atividades desde culinária. O Jorge se calhar, o Jorge daqui a pouco vai poder descrever o que é que faz, não é, Jorge? Vai poder descrever. E a colónia de férias, que é assim o nosso Ai Jesus. Mas também, se calhar, uma das atividades que mais vos marca ou que mais logística vos traz, mas que para eles é extremamente importante. Eu presumo que eles passem um ano inteiro à espera desta altura do ano. Ui, completamente. Sim, falam nisso. Eu vejo lá em casa as conversas do meu Manel, sempre que alguém lá vai ou sempre que ele tem a oportunidade de conversar com os nossos amigos. A colónia faz sempre parte do discurso. Sempre. Isso tem que Doutora, nós já vamos falar de pormenores dessa colónia, mas há pouco fazia referência de que uma das missões da AIJA, para além de ser trabalhar com estes jovens, é vossa missão também e objetivo trabalhar com os cuidadores. Sim. Ou dar-lhes maior descanso, pelo menos. Claro, eu sou cuidadora, não é? Portanto, eu sei da necessidade que muitas vezes temos também de pensarmos em nós. Há uma certa dificuldade das pessoas que sentimos isso nos pais dos nossos jovens, que é admitirem isso mesmo. Porque temos a sensação de que, ao admitirmos que também precisamos do nosso espaço, nem que seja uma vez por ano, que estamos a gostar menos deles, ou que estamos a dizer que eles são um fardo. Não é isso que acontece. Os cuidadores também precisam de atenção, porque quanto melhor estiverem os cuidadores, melhor estarão também para estar com os seus filhos. E isso é importantíssimo. Nós tivemos depoimentos de alguns pais que nos diziam, por exemplo, que já não se lembravam de tomar um cafezinho a dois. Pois. E que conseguiram fazê-lo durante essa semana. De modo que no princípio é um bocadinho difícil, mas depois sabe bem. Os cuidadores nunca são pensados, as pessoas não pensam neles. É isso mesmo. Os cuidadores são muitas das vezes esquecidos quando falamos da área da deficiência, mas um facto é que eles também se desgastam. São horas, dias e anos a cuidar do familiar, neste caso dos filhos, com atenção redobrada, sem muitas vezes sequer pensarem em si. A AIJA compromete-se, como já percebemos, a apoiar também estes pais e eles reconhecem esse papel. Os pais da Joana, o Sr. José Maria e a Dona Maria do Carmo, já não têm a filha na instituição, mas não quiseram deixar de dar um testemunho sobre o lado humano e dedicado destas pessoas da AIJA. O único entrave na estadia da Joana na AIJA foi pelo transporte. Dizem nada ter a apontar à equipa, só pedem que se ajude rápido esta instituição na aquisição de uma carrinha adaptada. A mãe do Hugo, a Dona
Dona Fernanda também quis deixar umas palavras de agradecimento pela evolução do filho e quis relembrar que sem a Aja a vida seria muito mais complicada. E não podemos também deixar de ouvir o Dr. Eduardo Taborda, marido da doutora Hilde e pai do Manel, que nos deixou palavras de apreço, dando todo o valor a este projeto. Eu não tenho nada a apontar a elas. Por isso é que eu fiz força para a Aja abrir. O meu pior medo era mesmo... onde é que eu vou pôr o Hugo? Eu não quero o Hugo em casa a partir dos 18 anos. O Hugo muda radicalmente até a postura dele, a pessoa em si, porque o Hugo, se estiver muito tempo em casa, fica estressado, o Hugo não gosta de estar em casa, um bocadinho que o Hugo possa sair, o Hugo quer sair. Num desvio que dê para a Aja, ele começa a discutir com a gente porque quer ir para a Aja. Eu acho que elas estão no sítio certo para poder ajudar os pais, estas crianças. Acho que elas são as pessoas excepcionais. Também têm muitos problemas de saúde e naquelas marés que estão mesmo muito em baixo, é com a professora Celeste que eu falo. Por muito que a gente chame a atenção em casa, nunca é como aquele manter as regras, é assim, é assim, é assim. Sentar-se à mesa e comer mais lento, pousar o talher e comer devagar. Acho que é um ponto positivo. A Joana, assim, eu gostava de ter a Joana e gosto de ter a Joana em casa, só que muito tempo ela também fica cansada. E para mim também, para eu ficar também um bocadinho mais livre, não é? Para também poder fazer as minhas coisas que tenho muito que fazer e a Aja, por muito que nos queira ajudar. Porque, assim, eu não tenho queixa nenhuma da Aja, nada, não tenho queixa alguma de lá, das pessoas e do ensino, claro, que a minha hora disse que foi positivo. É mesmo a falta do transporte, é muito difícil a gente estar, mais a Joana que é autista, não é? E levantá-la às 8 da manhã e ela estar, por exemplo, até às 9 à espera de transporte. Quando a menina já está cheia de estar aqui, já é sapatos para um lado, calça-se e depois quer tirar o casaco, quer pôr o casaco, abre umas camas e assim é muito complicado. Todo o processo de comunicação com os seus colegas, a interação até com a professora, com as técnicas que lá temos, são coisas diferentes do que se pode fazer em casa ou do que se pode fazer sem apoios, digamos assim, não é? A saúde não é só a ausência de doença, não é? A saúde é um estado muito mais complexo que envolve o bem-estar da pessoa, o bem-estar na sociedade, o bem-estar na família. Se não for uma associação ou uma escola do género da Aja, não há respostas. A sociedade, o Estado, não. O meu gosto era que, de facto, a Aja não parasse, não é? A Aja, neste momento, tem 10 utentes, começou com 3. Até onde quer que a Aja vá, até onde for possível. E depois de ouvirmos estes pais dos jovens que frequentam a Aja, está na hora de falarmos ou de explorarmos melhor o dia-a-dia destes jovens utentes e das técnicas que são aplicadas na instituição para estimular as capacidades de cada um. Celeste Carvalho é natural do Porto e vive na Maia. É mestre em multideficiência e problemas de cognição. Especializou-se em educação especial na área da deficiência intelectual. Tem 51 anos e trabalha há 30 com este público. Muito bom dia, professora Celeste. Uma vez mais, seja bem-vinda ao A Nossa Terra e obrigada por esta disponibilidade. Professora, confessa que passou pelos 3 paradigmas: a segregação, a integração e agora a inclusão. Pergunto, tem sido um caminho difícil? Tem, muito. E com experiências muito diferenciadas e que ajudam um bocadinho a fazer a luta ainda pela inclusão. Porque mesmo dizendo que estamos desde 84, desde a Declaração de Salamanca na inclusão, nós não estamos ainda na inclusão. Nós temos momentos de inclusão, mas que continuamos a lutar por ela, constantemente. Mas foi um bocadinho a experiência que eu fui tendo desde que tirei o curso de base de educadora e que tive a primeira vez a oportunidade de trabalhar com jovens com deficiência, na altura em 86, que tive a primeira experiência numa instituição aqui de um concelho, perto de Paredes, porque estamos a gravá-lo em Paredes,
que eu tive a oportunidade de trabalhar num contexto completamente segregado, de um gueto, se queremos dizer. Portanto, trabalhei durante 10 anos nesse contexto e facilmente me dei conta que não era esse o contexto onde eu me sentia confortável, porque era de uma forma muito segregada em que tínhamos estes jovens ainda. O meio era muito restrito, não lhes eram dadas oportunidades de explorar o exterior, era quase uma vergonha, como há um bocadinho partilhávamos, e os jovens eram quase escondidos, não lhes eram dada a oportunidade de participar na sociedade e na comunidade envolvente. Pronto, um bocadinho mais tarde deu-se um bocadinho a mudança dos jovens virem para as escolas, mas não lhes era dada a oportunidade de participarem. Estavam lá por estarem, eram colocados sem condições e estavam por estar. Eu passei essa fase, quando passei para a rede pública, para o Ministério da Educação, apanhei essa fase de transição de uma forma mais fácil, porque nos eram dadas condições na criação de algumas unidades, que foi o meu caso, de unidades que eram mais adequadas às limitações que estes jovens tinham, mas que eram formas isoladas de estarem, quase não havia a junção, a partilha de espaços com estes jovens, e eram também, no fundo, era a passagem de um espaço, de uma instituição, para um espaço escola mais restrito. E isto não fazia sentido, porque com os pais também pouco espaço havia de comunhão, não é? de partilha. Bom, e isto punha-nos alguns obstáculos de partilha. Mas também dependia muito de quem estava a trabalhar. Mas conseguiu-se ultrapassar algumas situações, sobretudo com a partilha com alguns professores das turmas onde estes alunos estavam matriculados, e conseguia-se fazer um trabalho colaborativo que fomos ultrapassando estas barreiras. Entretanto, as pessoas e a comunidade científica, sobretudo, começou a refletir sobre isto, e então deu-se a tal mudança para a integração, que era para a inclusão, que era um bocadinho preparar os contextos para as mudanças, e então preparar os contextos para receber estes jovens, não é? E mudarmos um bocado o paradigma. Pronto, mas tudo muito difícil, e ainda agora nós temos, o contexto não está ainda preparado, e é aí que nós encontramos as dificuldades. São batalhas diárias, com falta de recursos e com os contextos não preparados para as limitações que estes jovens têm, e que têm que estar adequadas a cada especificidade, no fundo, não é? A incapacidade está lá, mas se nós arranjarmos suportes para ultrapassar estas limitações, nós conseguimos que estes jovens participem muito mais nas atividades e na forma de cidadania que lhes é perfeitamente possível. Pronto, e aí sim nós temos as dificuldades e a batalha constante no dia a dia. Professora Celeste, portanto, já percebemos que a AIJA é a resposta que falta infelizmente em muitas zonas do país, mas estamos em Paredes e é este concelho que estamos a referir-nos. Faltava a Paredes e, portanto, na hora em que lhe foi possível criar um projeto desta natureza, disse imediatamente que sim e não virou costas. Não. Como é que podemos definir a missão do projeto AIJA? A AIJA tem, sobretudo, uma intervenção centrada na pessoa, e é a pessoa que tem o valor, e queremos fazer a intervenção, toda a intervenção que é feita na AIJA, para além dos afetos que já falámos aqui, e que já foi muito centrada nos afetos e na qualidade de vida dos jovens. A intervenção que é feita é muito centrada na pessoa, no planeamento centrado na pessoa. Claro que desenvolvendo as capacidades de cada jovem, nunca esquecendo, e sobretudo as atividades funcionais e as capacidades, as competências funcionais de cada jovem, que cada um tem, e é isso que nos interessa desenvolver, e baseado nos afetos, mas também a autodeterminação e o planeamento centrado na pessoa. Tudo aquilo que é feito e delineado em termos técnicos, que me compete um bocadinho essa responsabilidade juntamente com os outros técnicos, queremos que isso seja muito valorizado. Os pais estavam um bocadinho habituados a este género de trabalho, aqueles que, porque alguns dos jovens já trabalhavam comigo, foram meus alunos desde os 6 anos, 7 anos, 8 anos, estavam comigo, e portanto esse trabalho foi desenvolvido ao longo de anos. E quando chegaram aos 18 anos, então, portanto, foi uma caminhada de quase 12 anos comigo, estavam habituados a essa intervenção.
E, portanto, quisemos dar continuidade e encontrei a doutora Hilda que tinha esse objetivo, o mesmo objetivo, por isso é que fez sentido a criação. E quando dizemos que fazia sentido, porque não encontrávamos esse tipo de resposta na comunidade. E esses pais queriam esse tipo de resposta. Por muito que houvesse, haviam outras respostas, mas eles queriam uma continuidade daquilo que estavam habituados. E com eles, juntamente com eles, porque é um projeto também com os pais, é deles também a associação, foi com eles que construímos, para além de alguns mentores, é evidente que alguém tem que liderar o processo, mas é deles a associação e foi com eles o projeto que temos, é sempre isso que nós partilhamos com eles, todos os obstáculos que vamos tendo, as dificuldades, dizemos é vosso, é nosso, portanto estamos todos na luta deste projeto. Portanto, a intervenção que é feita é muito baseada na autodeterminação, no trabalho das competências funcionais e no planeamento centrado na pessoa. Isto é isso que interessa, é valorizar, eles têm sempre direito a participar, perguntado aquilo que falávamos também, referido como é, como não é, da forma que for, de levantar um dedo, de um olhar, de um falar, de um comunicar, seja de que forma for, isso é importante em qualquer forma que se comunique com eles. Há pouco fazia essa questão à doutora Hilda, mas sim, penso que a professora Celeste pode agora completar essa ideia. O que é que eles fazem no dia-a-dia? Eles têm vários ateliês ou oficinas que vão desde os autocuidados à parte plástica, à parte do movimento, à parte do relaxamento, que são divididas durante a semana por rotinas e por atividades. São delineadas dentro destas áreas, são delineadas uma rotina diária e são essas atividades planeadas pelas técnicas divididas. Temos uma terapeuta ocupacional e educadora social, como dizia há pouco, e portanto elas delineam no seu horário e são definidas essas atividades. Desde os autocuidados, passam pelos autocuidados, atividades de expressão, de relaxamento, temos a psicomotricidade do movimento. Vamos iniciar o Bóssia também, dentro desta área, e que são desenvolvidos. Os autocuidados e a autonomia são fundamentais, porque quanto mais eles autónomos e independentes forem, mais ajudam também os cuidadores, que falávamos há pouco, menos sobrecarga têm. Portanto, é importante que isto seja trabalhado também. Há a parte lúdica também, que é importante, a ocupação, lazer, porque não somos um centro de atividades ocupacionais, isso é um objetivo nosso no futuro, é também um lazer de animação e ocupacional, mas de animação, sobretudo onde os jovens se encontram e convivam nesta fase, mas também que tenham ocupação que façam sentido, não é? Pronto. E eles têm atividades em que têm um sentido e têm uma função funcional mesmo, tem um objetivo funcional para eles, quer na construção de alguma coisa que faça sentido, como ultimamente construíram uma mascotezinha que temos lá na AS, que foi construído por eles, e portanto socialmente útil, alguma coisa que seja socialmente útil para eles. É isso mesmo, o dia-a-dia destes jovens prende-se então com tarefas básicas de funcionalidade e por isso não podíamos deixar de conversar também com quem vive diariamente esta luta e esta aprendizagem. Ana Garcia Sousa são as duas técnicas que trabalham na AIJA. Ana Garcia tem 27 anos e confessa ter-se apaixonado por esta área por ser um desafio. Define este público como o mais puro que existe. A educadora social conta um pouco daquilo que se vive nesta associação. Já a Cátia Sousa é terapeuta ocupacional e está na AIJA desde setembro. Esta jovem de 24 anos diz que o objetivo é trabalhar as competências cognitivas deste público e que quer muito trabalhar em conjunto com as famílias. A terapeuta Cátia diz também que é nas pequenas tarefas que se vê a evolução dos utentes e que é muito enriquecedor quando isso acontece. Trabalhamos com eles e para eles. São pessoas que damos alma e coração, trabalhamos com eles para o bem-estar deles e tentamos sempre que eles se sintam bem, que a resposta seja sempre positiva, que as expectativas que os pais têm em relação a eles sejam dadas da melhor maneira possível. Nós vamos, em termos de intervenção, sempre baseado nas rotinas deles, porque
que eles são sempre capazes de fazer, trabalhando diariamente as questões dos autocuidados, da alimentação, em termos da psicomotricidade. É uma aprendizagem diária. Isto conversado, isto dialogado e partilhando as dificuldades é sempre muito mais fácil. Ou é com a direção comigo, com os colegas de trabalho, os próprios jovens, eles confiam em nós, porque também nós passamos muito isso. Eles evoluem de dia para dia, são uma caixinha de surpresas, porque alguns têm muitas dificuldades numa área, outros noutra, mas com a nossa atenção, o nosso trabalho mais individual, eles vão desenvolvendo, mesmo, por exemplo, aos jovens que não comunicavam quando vinham para cá, não utilizavam comunicação verbal, já vão conseguindo comunicar dizendo algumas palavras a nível de utilização dos talheres para comer, utilização mesmo a nível funcional e sequenciada das tarefas na casa de banho, o que para nós é muito enriquecedor ver a evolução deles ao longo do tempo. Também com os pais que nos têm dado sempre feedback e têm-nos sempre dito que gostam que trabalhamos em parte da funcionalidade, e para nós é muito importante trabalharmos em equipa multidisciplinar. Portanto, é uma das coisas que me foi pedido desde o início, para trabalhar o lado funcional. É um dos nossos enfoques também para, se trabalharmos a funcionalidade, o nosso objetivo é que no futuro eles tenham mais autonomia e que consigam pelo menos ajudar o cuidador na hora, por exemplo, da muda da fralda, a esticar as pernas, ou pelo menos quando está na higienização da sanita, identificar o que é necessário. A nível das questões da alimentação, trabalhar a funcionalidade nesses termos é muito importante, porque também acaba por influenciar um ambiente social, onde os pais recebem convidados em casa, os jovens já se conseguem alimentar sozinho. Isso é uma questão muito importante e do grande enfoque aqui a nível da intervenção da terapia ocupacional. E mais do que ouvirmos as técnicas, a presidente, a vice-presidente, faz todo sentido num programa onde damos destaque a uma associação como a AIJA, ouvirmos os jovens que beneficiam então deste apoio. Jorge Cardoso tem 23 anos, é natural e residente em Paredes, tem paralisia cerebral e frequentou a escola EB23 de Paredes até aos 18 anos. Entretanto, ficou em casa e mal esta associação de inclusão para jovens adultos abriu portas, ele foi um dos primeiros a integrar a instituição. Entre os colegas é chamado de Relações Públicas da AIJA. Olá, Jorge. Olá. Antes de mais, obrigada por nos receberes na tua casa. De nada. Chegou a altura de te ouvirmos, não é? Temos estado aqui a conversar com a doutora Hilda e com a professora Celeste. Sim, não faz mal. Olha, estás na AIJA desde que ela abriu, portanto, sim, há quase 3 anos, não é? Sim. E o que é esta associação para ti? Queres partilhar connosco? Para mim a AIJA é uma segunda casa, uma segunda família. Com de apoio quando é possível, apoiamos quase a todos e que promove a inclusão quase a todos nós, e que é uma maneira das pessoas também perceberem o que é a inclusão e o que é que se faz lá no dia a dia. Para mim é muito gratificante participar neste projeto, porque eu assim, com a minha parceria, também posso ajudar os meus colegas naquilo que eles não podem, como comunicar e como falar com ele. E eu sinto-me orgulhoso de poder ajudar os meus colegas nessa parte e nessa condição. Olha, tu és o chamado de Relações Públicas. Porquê? Porque gostas muito de falar, porque falas por eles todos. Porquê que é? Não, é assim, quando vão lá pessoas conhecer a AIJA, e como os meus colegas não conseguem dizer o nome deles nem a idade deles, sou eu que digo que fazes a apresentação, não é? Sim, de cada um. E é também para mim
para além de ser autêntico, também é para mim gratificante ter esta função e de conseguir combater com os profissionais que lá trabalham e terem apostado em mim e terem dado-me uma almofada de ar fresco como me deram. Como deram, esta pessoa que me deu uma almofada de ar fresco está aqui ao meu lado e chama-se Celeste Marcos Carvalho. A doutora Hilda também é muito gratificante e ela, para além de ser presidente, também já foi minha professora de inglês no ciclo. Assim, eu andava no ciclo por andar. E foi ali que encontraste uma ajuda, não é? Sim. E então, olha, e agora conta-nos lá, o que é que tu mais gostas de fazer na associação? O que eu mais gosto de fazer na associação é de escrever ao computador e estou a aprender a ler, que é a terapeuta Cátia, que é a terapeuta ocupacional, também ensinar a ler e a escrever, porque isso é de um dos meus objetivos, que é aprender a ler e a escrever, porque eu sempre que alguém me manda mensagens para o Facebook, eu tenho de ter sempre alguém para me responder às mensagens, ou tenho que chamar a minha mãe, ou tenho que chamar um primo meu para me ler as mensagens e os textos que estão lá que as pessoas me escrevem. Eu consigo escrever alguma coisa, mas não consigo escrever tudo. Só consigo escrever frases pequenas. Imaginas a tua vida agora sem a AIJA, sem estes colegas, sem estas pessoas? Não imagino eu estar sem a AIJA, porque estes colegas são maravilhosos, são como são, mas são uns colegas adoráveis, espetaculares, e só quem está com eles no dia a dia é que sabe. E é muito gratificante estar lá com os meus colegas e eu sinto-me que eles são quase como irmãos para mim. Muito bem. Olha, Jorge, temos que avançar porque o tempo começa a tornar-se curto, mas deixa-me fazer-te uma pergunta que é: tu adoras ir à AIJA, adoras a companhia, mas bom é quando vais para a colónia, é verdade ou é mentira? Verdade. Verdade. E porquê? Descreve lá muito rápido porque é que é. Porque é assim, quando a gente vamos para a colónia, damos também liberdade a nós e também damos liberdade aos nossos pais. Estão um ano inteiro connosco, também precisam de descansar e ter um momento só para eles. E é por isso que existe esta colónia e eu falo também pelos outros pais, mas também pela minha mãe, que tem um filho com uma paralisia cerebral e também tem os seus momentos de desgaste e de desgaste e de também se vai abaixo. Claro. E também isto e é por isso que se cria esta colónia para os pais de descansarem uma semana. Mas para vocês também se divertirem, a verdade é aquilo é espetacular, não é, Jorge? Sim, também é para a gente se divertir
e também fazemos atividades espetaculares. Como por exemplo, dançar, ir para a discoteca, namorar. Pois, eu ouvi dizer que há para lá alguns namoradores, não é? Que gostam muito de namoriscar. Eu não te vou perguntar se tens namorado ou não, que isso o programa não quer saber disso, mas há para lá umas raparigas jeitosas, não há? E também é preciso gratificar o trabalho que é feito pelos voluntários e pelos os profissionais e é os que nos dão esta vontade este espaço também, e eles também têm o espírito de entrar connosco, de diversão, de irmos para a piscina, de ir para a discoteca, de ir, por exemplo, jogar bilhar, jogar golfe, mini-golfe, jogar pizzas. Olha, enfim, é assim, sabes o que é que acontece? É que nesta altura até já estamos todos com vontade de ir com vocês para a colónia, porque aquilo é espetacular, não é? Numa palavra, é diversão pura. Sim. Não é? E só quem está lá é que sabe. E é isso mesmo. E o resto não dizemos mais, digamos assim. Temos que avançar, o tempo começa de facto a encurtar. Doutora Hilda, é por isto tudo que presumo que seja um prazer para vocês dia a dia darem corpo a este projeto e este trabalho, mas é importante fazermos aqui referência que vocês fazem parte também do projeto do município de Paredes, que se chama Horizontes para a Inclusão. Desde o início que contam com o apoio da Câmara Municipal. Muito rapidamente, que ajudas a que vão tendo da autarquia? Muitas. Começamos por ter o edifício, ajudas no transporte até há pouco tempo e não continuaram por impossibilidade mesmo. Não sei se sabe, mas neste momento o nosso objetivo é a compra de uma carrinha. Já nos deram 5.000 euros para a ajuda da compra da carrinha e sempre que precisamos de alguma coisa que a Câmara nos possa satisfazer, sabemos que podemos contar com eles. Muito bem. Por este respeito mútuo e por estas parcerias na inclusão, nós, produção do A Nossa Terra, estivemos à conversa com Hermínia Moreira, a vereadora do Pelouro da Ação Social e da Educação da Câmara Municipal de Paredes, que nos falou do valor incalculável da AIJA e do papel importantíssimo que tem no apoio a este público, mas também, claro, às famílias. Nem sempre esta preocupação se traduz em ações concretas, num trabalho concreto, num empenhamento efetivo para que realmente haja aqui uma alteração no estado de coisas. Felizmente, cada vez mais se tenta que esta atenção para com os deficientes não se centre só na escola e nas instituições, porque nós sabemos que antes da entrada na escola e depois da saída da escola, existe todo um mundo onde estão os nossos jovens, os nossos adultos, nesse caso, com problemas, com incapacidade e que precisam de alguém que olhe para eles, não só a família, que sempre olhou, mas alguém mais que se preocupe e que ajude a própria família a enfrentar as situações da melhor forma e da forma mais positiva. E a AIJA é especialmente isso, é uma associação de inclusão de jovens e adultos, já é uma referência no Conselho e por isso mesmo também podem contar com o apoio da Câmara Municipal, que esteve com eles desde o primeiro dia, e eu mesmo, quer como vereadora, quer como professora, quer como cidadã, é óbvio que estive até agora e estarei sempre
presente no desenvolvimento da atividade da AIJA, porque é muito bem-vindo ao Conselho, é um parceiro importantíssimo e não tenho dúvidas que são instituições como estas que ajudam a dar o alento e a força que as próprias famílias e os cuidadores precisam. Doutora Hilda Taborda, referência também seja aqui feita, e justiça, naturalmente, é que para além deste apoio da Câmara Municipal, a AIJA felizmente vai tendo já apoio de algumas forças vivas da terra. Muitos, e desde o início e cada vez mais. Não podemos esquecer de maneira nenhuma o apoio que a Casa Mãe nos tem dado, o apoio da Luz ao Conta, a quem estamos eternamente reconhecidos, porque sabemos bem o que as associações pagam para que a contabilidade seja feita e é-nos feita a nós gratuitamente. A Fundação Lorde, que também já nos ajudou em ajudas técnicas e agora também na compra da carrinha. A Junta de Freguesia, sempre connosco. Muitas vezes também é importante o apoio moral, o estar connosco, o integrar o nosso projeto, o dar-nos uma palavra amiga e de motivação. Os rotários que começaram também o projeto connosco. Sim, a Junta de Freguesia de Altar, que também nos tem ajudado com uma carrinha para a colónia, para poderem movimentar-se lá. E amigos a quem recorremos com muita frequência. Por exemplo, quando falou no Dr. Antero Afonso, o ano passado, não, este ano em julho, nós tivemos um jantar solidário com poesia, porque estas questões da deficiência não têm que ser tristes. Podem e devem ter muita poesia pelo meio. E nós tivemos uma noite maravilhosa, com 60 pessoas que aderiram de imediato ao nosso convite. E por aí fora, a Rádio Penafiel, por exemplo, que está a ajudar-nos imenso, se calhar nem imagina quanto nos está a ajudar, porque também também faz parte do nosso projeto divulgar o nosso trabalho. E através de vocês, nós estamos a conseguir fazê-lo. Também já fomos à televisão, ao programa Ao Preço Certo, foi uma alegria, a viagem, o que nos deram, enfim, aproveitamos todas as oportunidades. Muito bem, são ajudas dadas de coração e nós pudemos comprovar nas conversas que tivemos com esses tais amigos da AIJA que há pouco citava. Decidimos recolher testemunhos com cada um deles e a esses testemunhos juntamos também o do Dr. Antero Afonso, de quem já aqui falou, que diz, recordo, ser um apaixonado por este projeto. Vamos ouvir. Passa-nos muito ao lado, nós não dávamos fé e tendo contacto com casos reais, conseguindo ver as dificuldades com testemunhos, fomos ficando sensibilizados para esta temática e daí a nossa vontade de começar a poder colaborar e ajudar em algum sentido. Nós estivemos envolvidos na criação da associação, aliás, alguns dos membros de Rotary fazem parte, são membros também da ASA, e depois tudo o que é uma necessidade, tudo que for preciso, seja a nível económico, nós vamos tentando apoiar consoante as dificuldades que eles vão encontrando. Nós sentimos isto também um bocadinho o projeto do Rotary, não é? A doutora Hilda é uma pessoa que me é extremamente querida. Considero que isto é uma causa nobre, linda e que deveria haver muito mais, porque infelizmente é uma parte um pouco esquecida. Este tipo de ajudas faço com o coração aberto, com todo carinho, sem sentirmos responsabilidade. E desde a primeira hora, depois eu estive sempre com ela, que apoiava naquilo que ela quisesse, precisasse para a instituição, para a associação, porque como sendo crianças diferentes dentro da diferença, eu desde sempre fui muito sensível a estas situações. Somos sócios, os autocarros sempre que ela precisa para as férias, às férias e outras situações, os pais dão tudo, mas vai que vai à saturação, não é? Daí que estas casas acho que é uma coisa
realmente uma coisa maravilhosa. Eles sentem-se depois bem, porque são chamados à responsabilidade, sentem-se que são úteis também na sociedade. Tratamos a constituição da associação e eu sou sócio e fundador da associação. Ao mesmo tempo sou contabilista e presidente do Conselho Fiscal. Eu, como também sou formador e dou formação a jovens com alguns problemas, de facto, só quem passa por essas situações, a pessoa apaixona-se por essa área, por essas pessoas. Nos últimos anos tem melhorado e, de facto, a sociedade tem alguma vontade de receber, mas, sinceramente, depois na prática a coisa já se começa a complicar. Na parte prática de inclusão destas pessoas eu vejo alguma dificuldade. Compreendo também que não é fácil. Conheci a AIJA através da família Taborda. O que me encantou e o que me encanta na AIJA é o trabalho que faz para que cada um viva o melhor possível com as capacidades que tem. Isto é, nós precisamos chamar a isso felicidade. Eu acho que a AIJA apareceu-me como um facilitador de felicidade. Esta capacidade de olhar para estes jovens e adultos de uma outra forma foi aquilo que me aproximou e de alguma forma me encantou nesta associação. Há muita similitude com o trabalho que eu faço. Esta procura da descoberta da identidade, esta permanente preocupação com a integração, o dar sentido a jovens que estão pouco adaptados a uma sociedade normalizada, é uma forma de intervenção social que nós definimos como de solidariedade, um apoio aos que mais precisam, aos mais desprotegidos, uma entrega sem esperar retorno. É uma dimensão humana que, do meu ponto de vista, tem todo sentido. Esse movimento eleva-nos na nossa condição de seres humanos. E agora sim entramos nos minutos finais desta nossa conversa. Uma última questão às nossas convidadas. Professora Celeste Carvalho, uma associação como a AIJA só pode ter muitos mais projetos e anseios para o futuro. Quer partilhar connosco e com os nossos ouvintes o que é que necessitavam e ansiavam a muito curto prazo? Para termos alguma durabilidade e sustentabilidade no futuro, precisamos urgentemente de ter o estatuto, o reconhecimento do estatuto de IPSS, para conseguirmos estabelecer um protocolo de cooperação para a criação de um centro ocupacional de atividades. E depois outros serviços que se irão a partir daqui, para que as comparticipações das famílias sejam reduzidas, não é? Porque só assim conseguimos criar serviços a custo mínimo para as famílias, que é importantíssimo para conseguirmos esses objetivos. A aquisição da carrinha era fundamental, mas só com ajudas e com este caminhar de donativos e ajudas dos amigos é que iremos conseguir. Portanto, o objetivo já é o protocolo. Muito bem. Doutora Hilda, o protocolo e presumo que aqui, uma vez mais, a carrinha adaptada é uma necessidade. Falta quanto e para quando? Se formos IPSS, faltará pouco, porque temos descontos de impostos. Enquanto não somos IPSS, ainda falta um bom bocado. De qualquer modo, eu gostava de rematar com o seguinte: há um provérbio africano que diz que para se educar uma criança é preciso toda uma aldeia. Nós, para continuarmos com a AIJA, com o mesmo projeto que idealizamos com a AIJA, precisamos de todos. E precisamos todos, como disse já, ou com donativos, ou com sorrisos, ou com compreensão, com visitas, enfim, com tudo que as pessoas nos possam dar de bom, porque de mau não queremos nada. Eu acho que não há forma melhor de terminarmos esta nossa conversa. Aos três, uma vez mais, muito obrigada pela vossa disponibilidade. A quem nos ouve em casa, não se esqueçam, a igualdade somos nós que a desenhamos e, portanto, a inclusão é cada um de nós darmos um pouco a estes projetos. Eu despeço-me dos nossos convidados, a quem desejo as maiores felicidades e assim que nos ouve desse lado, nós estamos de regresso já de seguida do sinal horário das 11 da manhã. Vamos voltar para falar do Centro Social e Paroquial de Vilela. Até já.